a vida, e eu sou a luz do mundo, né? E que a gente tenha ele assim de verdade na nossa alma, né? Nosso coração, para que a gente seja também luz, não só no momento de fazer uma oração, de querer assim, eu preciso injetar energia naquela pessoa, no ambiente. Não, na coisa prática, né? Eu vou tomar um banho, vou usar um perfume que não incomode demais, nem que incomode de menos. Eu vou perguntar se essa roupa que fica bem e tal, né? Eu vou pensar quando eu for me vestir, que pessoas vão estar lá, essa roupa é adequada? Eu visto o que eu quero, meu corpo, minhas regras. Não, a vida não é assim não, gente. A pessoa que faz isso, desculpa eu falar, tá? Sei que tem mulheres que vai ouvir e tal, mas eu acredito assim, dá pra entender. A gente tem que ser oportuna assim, né? A gente tem que estar no ambiente para agregar, né? Porque eu sou velha, eu uso um negócio, tô na cadeira de roda, então todo mundo tem que ficar assim, prestando atenção em mim. Não, desculpa eu falar assim, mas é que até nisso, né, a gente tem que saber, se precisa, a gente vai e pede ajuda. Mas na medida do possível, né, a gente tem que ser aquela pessoa que contribui, né, com o ambiente, com o mundo melhor, né? Porque senão é muito fácil a gente criticar a Globo, criticar Luciano Huck, criticar o governo, criticar a Rússia, criticar o Israel, né, os palestinos. E o que você faz pelo mundo ser melhor à tua volta, né? E agora um terceiro ponto que eu queria dizer, né? Se a gente pensa assim, se isso que eu tô falando vale para alguém, né? Tem duas coisas que acho que é importante. Primeiro, às vezes quando a gente decide ser essa pessoa que vai agregar, que vai fazer acontecer, que vai deixar alguma história na nossa família, não é se conformar, né? Tem uma frase na Canção Nova que eles falam, não desista da sua família, né? A gente não pode desistir da família, né? E desses momentos, né, que são sagrados. E que esses jovens que hoje não ficam, porque eles têm uma balada, porque eles têm uma viagem, porque tem não sei o quê, ok. Mas pelo menos os adultos, né, a gente vai tentar ver quem que vai estar ali, né? Mas uma hora lá na frente, eles vão fazer questão e vão querer. Vai ser a vez deles já estarem aqui e tal, né? Então, assim, enfim. E dependendo, a gente pode até criar coisas para que eles queiram estar também, né? A primeira coisa é se comunicando, criando um convite, sei lá, cada família é de um jeito. A minha não adianta fazer isso não, porque, assim, tem várias coisas que já tá combinado, né? Mas, assim, para já, nesse caso, não adiantaria, né? Porque já tinha uns compromissos aí, enfim. Pessoas de outra cidade e tal, né? Mas eu digo assim, às vezes a gente pode até criar, né, um save de date pro Natal, né? Ou pro Ano Novo, tal, né? E aí, assim, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que se preparar antes, né? Para que a gente não fique dependendo de elogio, de contribuição, tal. Organiza, tal, mas depois na hora, faz a tua parte, né? E tenta ser feliz com o que sair, né? E não se deixa abalar tanto por pessoas que às vezes fazem uma piada, ou que, sabe, no fundo as pessoas gostam disso e elas precisam disso, né? Então, se de repente Deus tocar que é você que vai ter que fazer isso, você e mais alguém, ou que vai ser na sua casa, né? Ou que você vai ter que organizar, convidar e manter aquilo, tal, né? Isso é um serviço, né? É um ministério familiar, né? O ministro significa servir, né? Servidor, né? Então, ministério mesmo, uma missão, né? Que a gente às vezes tem, cada um tem, tal. Minha mãe sempre foi a pessoa que mais ou menos agregou todo mundo da família, tal, né? E por isso que às vezes eu ofereço de fazer alguma coisa, porque eu falo, poxa, não é porque agora ela fez uma cirurgia, tá mais cansada, essas coisas precisam deixar de existir, né? Ou a gente pode ver como vai fazer as coisas, né? Continuar fazendo as coisas que ela gosta, mas que seja mais suave para ela, né?
possa ser dividido. Por exemplo, a minha mãe sempre enfeitou a casa no Natal. É tão bonitinho, porque é tanto detalhe, é tanta coisinha, é tanta luzinha. E daí eu até chegava assim, eu falava, meu, você vê que ela tem tanta luz assim, né? A luz de Cristo, que até na casa dela ela coloca um monte de luzinha e tal. Eu comecei a enfeitar mais as coisas, assim, alguns detalhes, me copiando ela, né? Enfim, e é bonito isso, né? Você vê a pessoa, ela põe uma Nossa Senhora que é assim, a Nossa Senhora grávida antes do Natal, é uma imagem que ela tem assim, de estatueta mesmo, né? E para ela lembrar de que ela está a caminho de Belém, que ela está grávida, está pesada, acompanhar a Maria nesse caminho, né? Lembrar e acompanhar, né? Pensar como é que foi, né? Porque é um ensinamento também, né? O nascimento de Jesus é um ensinamento de como a gente viver na dificuldade também, né? Sem perder sem abandonar a nossa missão, sem perder a fé de que Deus sabe o que está acontecendo, né, tal. Depois o presépio, ela faz questão de ter o presépio ali e tal, né? E enfim, é muito bacana isso, né? Mas a gente, é isso, né? A questão é que algumas pessoas têm o dom, né? Mas algumas situações a gente tem que ver como eu posso contribuir. Independente de eu ter o dom, de eu saber fazer isso, de eu saber agregar, né? Mas tal. Então, não ligar para que se os outros vão fazer, não vão fazer, vão agradecer. Não fazer para isso. Fazer só para unir, para viver o Natal de uma forma bem bacana, né? Como Jesus Cristo merece, né? E por outro lado, né, aquela última coisa, né, que não esperar a recompensa e tal, né, ai, me esqueci, mas tudo bem, isso é sinal de que eu tô falando aqui de forma espontânea, sem outros interesses, né, querendo só transbordar um sentimento, né, mas acho que era isso, né, tem uma outra coisa que agora me fugiu. Então, bom, se eu lembrar, depois uma outra hora eu falo, porque também já ficou muito amplo, né, a conversa aqui. E aí, é isso, gente. Acho que isso tudo que a gente conversou aqui, né? Eu gostaria que vocês me falassem o que vocês acham, né? E como é que você vai viver o seu Natal? Como que você está pensando em viver o Natal, né? O que você pensa em fazer, onde você faz, se você costuma fazer, passar o Natal com a tua família, se você já passou por isso também, de falar, meu, Natal é uma época deprimente, né, tal, superar isso. Acho que eu lembrei, né, tipo assim, não se deixar levar pelo, tá caindo uma chuva de louco na noite de Natal. A gente não é de açúcar, gente. Ok, tudo bem, né? O que dá para fazer com a chuva, né? Já não vai ser churrasco lá fora porque tá chovendo, no ano novo, tá tudo bem, ok. Vamos pôr essa carne aqui no forno, vamos fazer, sabe? Põe a linguiça para assar no forno, a carne para assar no forno, o frango faz na panela e tá tudo bem, porque existem coisas muito maiores do que são coisas transcendentais, sabe? Mais substanciais. Quer estar com as pessoas se sentirem queridas, a gente tá ali promovendo a paz, né, no nosso ambiente e servindo também as pessoas, que elas se sintam servidas, queridas e agradecendo. Se foi lá fora, aqui dentro, na casa da fulana, na casa da ciclana, tal, isso é acidental, né? É uma coisa que é circunstancial. Pode ser de um jeito, pode ser do outro. Então, quando a gente sabe também ceder, né? Não fazer as coisas exatamente com aquele perfeccionismo, como, eu só vou se for assim, assim, assado. Eu só vou se tiver maionese. Ou então, Deus me livre, eu só vou se tiver churrasco. Se for outra coisa... Cara, eu acho que para você ser feliz, você pode fazer um macarrão com carne moída no Natal, mas estando com as pessoas, olha, pensando assim, a gente podia não estar aqui. A gente podia ser pessoas lá da faixa de Gaza. E eu tô aqui viva, minha família tá aqui, minha casa tá inteira. Então, olha, um pão com mortadela, tá tudo certo. Se a gente tiver como fazer mais e enfeitar, ok, mas se não, o que a gente fizer, faz com amor, né? Vamos fazer com amor e vamos fazer para que a gente possa viver esse momento
se sentindo bem, né? Às vezes também a pessoa fala, não gosto porque tem que dar presente e tal, né? Eu lembro que teve uma vez que a gente era um grupo lá em Veleiros, né? E as meninas eram muito legais, a gente tava muito encaixada, era um grupo grande e tal. E lógico, dava vontade de fazer amigo secreto, mas as pessoas não tinham condições, né? Então nós criamos um amigo secreto diferente, sabe? E aí, assim, cada pessoa tinha que fazer um cartaz, na época não tinha internet, né? Um cartaz com alguma característica, né, da outra pessoa. E levantar e apresentar aquilo, tal. Gente, foi uma coisa tão bacana. Depois a gente fez em outras ocasiões também, sabe? É, isso daí, uma pessoa pedia ajuda para outra, tentava descobrir. Vocês imaginam o quanto que cada pessoa conseguiu estudar um pouquinho de como a outra é, entende? De como a outra era. Nossa, eu não conheço muito fulana. Ah, mas todo dia tá aqui, faz curso junto. Ah, mas... Porque foi sorteado, né? E aí, assim, descentralizou as panelinhas, né? E... que ninguém fazia por mal. É que as pessoas são, às vezes, nem todo mundo é que nem eu, que vai andando, conhecendo todo mundo e querendo ser amigo de todo mundo. É uma coisa mais ou menos minha, né? Natural. Mas não é todo mundo que é assim. As pessoas gostam de estar ali no seu meinho, né? Só que quando você está assim numa coisa que tem um objetivo em comum, é muito bom você descentralizar e ter a oportunidade de conhecer o outro, dar chance para o outro mostrar quem ele é, os talentos dele, né? A sua história. É tão bom, né? A gente conhecer a história das pessoas. E aí foi uma coisa muito bacana. Depois tem aquilo, né? Quando é só mulher, faz às vezes aquele negócio lá, como que é? Amiga lingerie, né, que dá só uma pecinha assim interior, né? E às vezes faz aquela coisa assim, olha, amigo da caneca, né, amigo chocolate, né? E aí tem pessoas que são tão criativas porque elas chegam com cada coisa. Eu já recebi cada coisa nesses amigos secretos. É muito melhor do que você receber um presentão e que cada um é de um jeito e de uma coisa para ostentar o dinheiro, ou se tem o dinheiro, ótimo, mas caso não tenha, tem tantas possibilidades, né? E o interessante é a gente engajar, sabe? Se a gente fala tanto de engajamento, conexão, rede social, né? E quem a gente tem que estar mais engajada são com as pessoas que, sabe? Da onde a gente veio, né? Da onde vem a nossa história, né? A nossa família. E também os amigos, sim, mas se a gente tem a nossa família, né? Por que não, né? Por que não, né? Às vezes é um passo tão pequeno, né? Uma decisão tão pequena. O ano passado, e com isso também eu termino, né? O ano passado no mês de dezembro, fazendo a novena de Natal, Deus me tocou profundamente, né? Sobre um assunto, que era o quê? Uma pessoa da minha família que, sei lá, teve um assunto que eu nem sabia por que essa pessoa não falava comigo. Nos primeiros momentos, né, eu tentei entrar em contato e tal, não sei o quê, e eu nunca entendi a pessoa não responder isso e aquilo e tal, né? Mas na minha cabeça, como eu não sabia de culpa nenhuma minha, assim, sabe, tão assim, e é uma pessoa que eu considero pra caramba tal, e uma pessoa que tá cheia de falhas como eu também tenho. São visíveis as falhas da pessoa, assim como a minha. Mas quem que não tem, né? E aí o que aconteceu? Eu sinceramente eu achei melhor dar o tempo necessário para a pessoa, sabe? Que a vida, né? A gente, porque às vezes tem coisas que você fica tão brava, tal, e com o tempo aquilo já aconteceu na vida de todo mundo, né? Aquilo ameniza, tal, e você consegue ter outra perspectiva. Só que já estava chegando aos 10 anos e não diluía. É como se fosse um ódio, assim, sabe, da pessoa. E aí você começa a pensar assim, pra mim, eu acho que eu não fiz nada. Mas para aquela pessoa, com certeza, ela deve ter ficado assim, muito ressentida com uma coisa, não veio falar, porque tem pessoas que elas acham que, como que não sabe? Como que, né, não percebe o que fez? Mas é assim, a gente não percebe o que fez. Né? A gente não percebe. É até imaturo isso, né? A gente tem que falar, tem que se comunicar, sim,
né? Às vezes você pode não querer, mas para dar certo as coisas, tem que se comunicar sim, né? Mas olha como são as coisas, né? Eu tinha conversado uma vez com uma outra pessoa que tinha a ver com esse assunto, e falei, às vezes eu tenho vontade de chamar a pessoa, tá? Eu falei, não, dá um tempo, deixa ele no tempo dele, respeita ele. E aí, como eu fui perguntar, quem pergunta, depois melhor seguir, né? Aí, tal. Só que quando foi no ano passado, final de 2022, eu não vou lembrar exatamente como é que foi, tá? Mas Deus me tocou assim de uma forma tão profunda. Acho que eu estava ouvindo uma coisa da Canção Nova, é, uma pregação, né? E falava assim, às vezes você se sente até ofendido por uma coisa que uma pessoa te fez. Porém, quando você está muito linkado assim com o eterno, com Deus, com a outra, com a vida eterna, de querer estar bem, estar em paz, tal, muitas vezes você até vai na pessoa para pedir desculpa, nem dá explicação, pede desculpa, porque para ver se a coisa ameniza. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, meu, acho que é o que eu tenho que fazer com essa pessoa. Acho que eu vou ter que ir ao encontro dela. Só que a situação, gente, era de um nível que a pessoa nem recebia as outras, que nem tinha como você ligar e a pessoa atender. E não era só comigo, era com outras pessoas também. E na verdade, eu não estava pensando assim, eu tô querendo que a pessoa me agrade, que a pessoa, sabe, me inclua em alguns programas. Não era isso. Era uma coisa para eu ter paz. Para eu saber assim, se eu fizer alguma coisa, eu vou ficar sabendo. Mas eu tenho a chance de pedir desculpa, né? E se caso não mudar, eu fiz a minha parte. Daí paciência, né? E aí eu me preparei, né? E me preparei e fui pedindo a Deus ajuda naquela semana, tal, né? E eu confesso para vocês, eu senti uma dor de estômago, gastrite. Eu não tenho gastrite, é só em uma ocasião muito conflito que me veio uma gastrite. Eu comecei a ter gastrite, eu não conseguia descer nada. Daqui para baixo, naquela semana, não descia. E eu ia pedindo para Deus ter coragem e força, porque eu não sou uma pessoa humilde, assim, a ponto de, olha, desculpa, primeiro chegar na pessoa e tal. E eu tinha que viajar para uma outra cidade, se vocês querem saber. Não era aqui em São Paulo, eu tinha que viajar para uma outra cidade. E aí eu pedi muita ajuda a Deus, né? E outra coisa, né? Era uma coisa que eu sempre pensava assim, poxa, fulano e fulano que comenta, porque vinha as coisinhas para mim, né? E eu não gosto muito disso, mas eu pensava, por que essa pessoa não faz um link, né? Não conversa, eu não via esse movimento. Então eu falei, quer saber? Acho que eu não tenho que ficar esperando ninguém se movimentar, não. Acho que eu tenho que realmente ir e falar. Bom, eu não vou contar aqui como é que foi, tá? Porque aconteceu muita coisa, mas muita coisa mesmo, né? Naquele dia, né? Não foi assim que você falou e tá tudo bem, não. Teve uma coisa bem assim, para mim, pelo menos foi bem pesado. Mas a gente também, cada pessoa tem um formato de coração, um formato de cabeça, né? E enfim, né? E eu só penso assim, né? Muitas vezes a gente fala, nossa, como fulano fez isso comigo? A gente já fez isso com um monte de gente também, num outro nível, mas a gente não tem que pensar nada disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não fluiu como eu achei que ia fluir. E aí foi, mas no final é como assim, tá, fizemos o que tinha que fazer lá, né? Cada um falar a sua parte e falar, tá, tudo bem. Aí nós estamos agora, né, um ano depois. Vai fazer ainda um ano, que isso eu fiz no próprio dia 1º. Eu lembro que eu nem almocei naquele dia, fui almoçar umas 6 horas da tarde lá, né? Quase que eu pego fui pra rodoviária, pegar uma Uber até a rodoviária e tal, pra vir, mas no final acabei, deu pra ficar lá, deu pra comer alguma coisa, a pessoa até me levou até a rodoviária e tal, né? Queria que eu ficasse mais e tal. Então, assim, foi um final relativamente feliz, né? Valeu a pena. Só que nesse ano aconteceram tantas coisas, sabe, assim, quando você tem uma coisa assim que fica separado por muito tempo, não é que as coisas vão voltar e vai ficar aquele grude, né? E eu nem esperava isso.
Mas nos momentos, assim, tipo, digamos que em um ano, 4 vezes encontrei com a pessoa, né? Eu percebi, assim, um profundo respeito, né? Um profundo respeito, assim. Lógico que eu policiei também para não fazer alguma coisa que sem querer, né? Parecesse provocativo, seja lá o que fosse, né? Algum comentário, porque cada pessoa é de um jeito, né? Mas na última conversa que a gente teve, né? Sobre vários, né? E também na penúltima também, que foi sobre um acontecimento e tal, né? Eu nunca deixei de rezar por essa pessoa, né? Acredito que ela também talvez tenha desejado bem para mim, né? Mas eu fiquei pensando, se eu não tivesse dado aquele passo naquela semana que eu ouvi aquilo, primeiro que eu ouvi. Então, quando a gente ouve uma coisa, Deus se usa das pessoas. Por isso que às vezes eu faço um vídeo assim, porque eu falo, meu, eu ouvi isso, me ajudou, pode ser que ajude outra pessoa. Cada um tem um jeito, né? Tem gente que vai pregar a Bíblia e tal, cada pessoa tem gente que vem aqui e fala uma frase, já vai resolver. Eu não sei fazer assim, né? Eu sou do jeito que eu sou. Então, não sei nem se vai ter gente aí que vai ouvir esse vídeo até o fim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente dá, às vezes a gente precisa dar um passo para que muita coisa aconteça. Outra coisa também, né? A gente tem que ver muito de acordo com a nossa consciência. Porque às vezes a gente gostaria que as outras pessoas tivessem uma consciência X, Y, Z, porque é obrigação dela fazer não sei o quê. Como que não... A pessoa, na maior boa vontade, nem tchum para aquilo. Nossa, vive no outro... Então, por isso que cada pessoa é única. E cada pessoa tem uma essência, né? E a gente é que tem que estar em paz, né, com Deus, e que Ele nos olhe e saiba quem a gente é, né, e Ele sempre sabe quem a gente é, né, mas que a gente fique feliz pelo que Ele, como Ele nos vê, e que a gente tenha paz, né. Então eu vou falar para vocês, imagine uma coisa de 9 anos que você sempre está carregando aquele pezinho. Você sabe que você não sabe exatamente, e foi tão engraçado que olha como são as coisas. De vez em quando me vinha uma coisa na cabeça que eu falei uma vez sem querer, assim, na pressa, de uma confusão que deu. E às vezes eu pensava, será que foi essa frase? Puxa, eu queria tentar explicar isso. O que aconteceu? Que não, eu não penso exatamente aquilo. Então. Aí nesse dia do reencontro, eu falei para a pessoa, no momento que já estava mais calmo, eu falei assim, eu vou até te falar, quando a pessoa cuspiu um monte de coisa para mim, do que ela pensa de mim, do que ela me via, do que ela soube, coisa que ela nem viu, mas falaram, daí aquilo ali irritou ela, tal. Então você vê como são as coisas, né? Aí eu só ia falando, bom, nem vou me explicar, tá bom, né, tal. E teve um momento que eu acho que eu expliquei, né, mas assim, lá no final, perdi um pouco a paciência também, chorei, lógico, é normal, né? Pra acertar tudo, né? Teve aquele remeleixo. Mas não foi porque eu quis, né? Mas aconteceu. E aí, uma hora que eu tava mais ou menos um clima já assim de diálogo, né? De duas pessoas que estavam tentando se entender ali com boa intenção, né? Eu falei, ó, eu até achava, teve uma coisa que eu falei que eu queria te explicar, que pensando em você, no seu bem, eu acabei resolvendo fazendo isso, e eu pensei, pode ser que isso tenha ofendido. Ele falou, nem lembro disso. E as coisas que ele falou que tinha marcado ele, eu falo, meu, nunca fiz isso, ou então nunca tive essa intenção, mas machucou a pessoa. Então, como que é importante você chegar de frente, alguém tomar essa atitude. E agora faltam 3 minutos para dar 1 hora de vídeo, né? São 57 minutos aqui falando. Eu tenho consciência que eu não consigo falar mais rápido, né? Pode ser que um dia eu consiga, mas... É uma coisa também que eu falo pelo Natal, né? É Natal, é final de ano. A gente não sabe até que dia. Pode ser que eu terminando esse vídeo aqui, eu pare de respirar e tenha que dar conta a Deus da minha vida, né? E pensa se o teu caso também não é isso, né? De baixar a guarda, de pedir uma luz aí, e às vezes aquela pessoa que tem algum problema, né, e que você precisa ir conversar com a pessoa, né, mas não assim pra, ó, eu sei que aconteceu isso, eu te perdoo, que uma vez uma pessoa chegou e falou pra mim, eu te perdoo, tal, né,
tal. Não é por aí, gente. A gente tem que saber que a gente pode errar mesmo. A gente, às vezes, a gente tem que chegar humilde para as pessoas, né? Para pedir desculpa, às vezes, né? Mesmo que a gente acha, não, ela que me ofendeu. Então, às vezes, pedir desculpa da gente ter feito alguma coisa que provocou aquela pessoa nos ofender. Então, eu digo assim, se você estiver pensando em ir para uma pessoa para debater um assunto, para tacar na cara dela alguma coisa, sabe? Não vá. Você não está preparada para ir. Continua separada. Mas se você sentir, eu quero que o amor vença, eu quero que a paz reine, né? Eu quero ter a consciência, a alma lavada, sabe? Sobre alguma mágoa, alguma coisa. Então aí você está preparada para ir e chega da forma mais humilde possível. Pensa assim, qual a minha responsabilidade? Não é culpa, né? Mas eu tive alguma responsabilidade por essa coisa que aconteceu, né? Quando um não quer, dois não briga, né? E isso, quando eu fui aprendendo sobre isso, é tão interessante, sabe? Deus não vai cobrar das coisas que a gente não teve intenção, que a gente não fez, não pensou em magoar, que a gente realmente não tem nada contra a pessoa. Mas enquanto a gente está nessa vida aqui, existem situações que a gente precisa se acertar. Envolve muitas pessoas no meio, né? Tem pessoas que não. Tem pessoas que você até vai chegar até ela, vai falar alguma coisa e depois nunca mais você vai encontrar com ela. Mas quando é da nossa família, gente, e eu falo até mais, viu? Às vezes até um ex-marido, assim, se for possível a pessoa ter uma relação de ser humano para ser humano com respeito, eu acho que é perfeito. Não é que vai ser todo mundo ou que vai ser fácil, né? E agora com isso eu vou parar, né? E desejo, assim, um Feliz Natal para todo mundo, né? E que o final de 2023 seja também um encerramento, assim, de ciclo de ódio, de mágoa, de desânimo, de falta de crença, de acreditar em si mesmo, né? Porque, sei lá, nesse ano, quando eu comecei o ano, eu já falei assim, gente, eu não vou poder fazer não sei o quê, vou estar meio assumida porque eu vou fazer uma cirurgia. Aí, para algumas pessoas mais íntimas, até falei que o médico falou que podia ser um tumor, né? E outro dia eu tava pensando sobre o começo desse ano, né? Tanta coisa que tava assim, sabe? Depois não era um tumor maligno, né? Eu cheguei a fazer a biópsia e tal. E depois aconteceu tanta coisa. De agosto pra cá já aconteceu tanta coisa também. Aí você fala, meu Deus. Teve um dia que eu ouvi uma pessoa chegar pra mim numa conversa e falou assim: você não nasceu pra tal coisa, né? E aquilo na hora me deu deu uma baixa tão grande que eu pensei, acho que eu tenho que fechar, Alex. Acho que eu tenho que, vou fechar meus canais. Sabe, olha, é o peso das palavras, gente. Só que no outro dia, quando eu levantei, eu fui conversar com Deus, eu falei, quem é essa pessoa, né, para falar isso para mim? Ela pode ter autoridade, várias, né, assim, muita autoridade, né, mas eu falei, essa pessoa não conhece meu coração, assim, de fato, né, a minha história de fato, né, o porquê de cada coisa, ou ela não está comigo em cada situação, com cada evento que eu faço, ou com cada lugar que eu tô, ela não pouco esteve comigo na vida, né? É uma pessoa importante, sim, mas não é uma pessoa que me acompanhou ou que sabe exatamente ou que se interessou por detalhes dos meus sentimentos, dos meus pensamentos. Então, eu falei, eu não tenho que dar crédito para isso. Eu não tenho que dar crédito para isso. Eu posso respeitar, não conversar sobre isso, mas aí eu ganhei mais força. Eu ganhei tanta força que eu fui parar lá na FATEC, né? E aí eu pensei, era pra eu ter fechado, sei lá, Alexa, porque deu um negócio assim que eu falei, gente, é verdade, né? Sabe, na questão assim, de lucros financeiros, de quantidades e tal. Aí eu falei, é que eu nem tô fazendo por isso. Todo mundo que me escuta sabe que não é isso. Então, Senhor, né, me livra dessa coisa, né, dessa tentação, né? E tô aqui, tô passando um próximo ano, se Deus quiser, sabe, no ritmo e no tempo que Deus me permite, que eu consigo. Eu não consigo muito mais do que eu faço. Mas aquilo que eu pego para fazer, eu tô procurando, que eu acho que todo mundo faz isso, né? Fazer o seu melhor. E de verdade, né?
Então, sabe, e você vê, Deus é tão assim, porque depois ele coloca outras pessoas que vêm para falar palavras que te fortalecem. Então, imagine se eu tivesse caído lá, né? E uma coisa que eu percebi nesses últimos tempos é assim, eu não tenho a mesma energia para... É como se eu precisasse assim de 2 dias para fazer o que antigamente eu fazia em um dia. Aí outro dia, isso daí, quando a gente vai comprovando isso, porque tá ficando um pouco mais velha ou algum problema tal, né? Dá um pouco de tristeza. Mas eu falei, peraí, calma, mas eu posso fazer metade do dia eu rendo mais, outra metade eu vou com mais calma, não marco nada. Um dia eu faço mais, no outro dia eu não faço muito, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo certo, né? E isso dá paz, né? Humilha, em muitas situações é humilhante, né? Você gostaria, porque a mente às vezes é rápida e tal, mas a gente tem que aceitar. Cada época é uma época, cada década é uma década, né? E agora eu vou do 59 até os 69, partindo lá caminhando rumo aos 70, eu tenho que assumir isso, né? E com alegria, com a mesma alegria que eu cheguei até aqui, com os mesmos trancos e barrancos, né? No Hopi Hari, né? Mas isso E uma vez para ninguém se desanimar, né? Eu ouvi faz pouco, não sei, não lembro se faz pouco, mas eu ouvi um negócio, acho que faz pouco, sobre assim, quando que um coração tá bom, né? O coração assim tá vivo naquele aparelhinho da pessoa que tá lá na UTI. Quando tá sobe e desce, sobe e desce. Se ele ficar estável, uma linha só, é que a pessoa morreu. Então, o nosso coração funciona assim. Então, a nossa vida, ela é normal nesse altos e baixos, sabe? Nesses erros, acertos e erros, nessas alegrias e também conflitos, desafios, né? Uma hora dá certo, outra hora não dá, já falei, acertos e erros e tal, né? Nessas pessoas que a gente, nossa, sente que compreende muito a gente, outra que você fala, a pessoa entende dizer, e aí você tem que pensar, calma, não vou fazer um drama, vou tentar pedir aqui desculpa da parte que me toca, mas também para frente. E algumas vezes a gente tem que tomar decisões com essas pessoas, é melhor eu não estar ali, porque aciona uma chavinha aqui, vira uma chavinha e que acontece isso, isso e isso. Então é um lugar que talvez não seja bom eu estar, né? E a gente vai se conhecendo, vai se adequando, né? A minha mãe estava outro dia falando assim, menina, eu tenho uma dor nas pernas também, né? Eu, joelho, né? A gente é mais gordinha e tal. Aí eu contei pra minha mãe de um rapaz que é cadeirante, né? E que ele tem o carro dele e tá na faculdade e tal, ele tem que sentar num lugar específico, que ele vai com a cadeira, ele tem que ter uma psicopedagoga que acompanha e tal. Só que o cara é um gênio, ele faz tudo com todo mundo e tal. Só que tem algumas coisas que por causa da perna é limitado. Então mas ele tem o carro dele, ele tem a cadeira dele é super poderosa e tal. E é muito bacana, né, você ver assim que ele não parou. Ficou lá chorando. E então, a pessoa é limitada porque aconteceu algum, não sei se é de criança ou acidente, que eu ainda não tive a chance. Ele chama Levi. Agora, a gente que vai ficando mais velho, vai surgindo coisas que você fala,